Graça e paz, irmãos, da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo. Hoje estaremos encerrando o capítulo 3 e na aula que vem nós estaremos encerrando a carta de Paulo aos Filipenses e estaremos então em 2 ou 3 sábados falando ali sobre a carta de Paulo a Filemon. E assim encerraremos o estudo das cartas da prisão, que Paulo escreveu da prisão. Hoje estaremos estudando os versículos de 17 a 21. Eu convido você antes a estarmos orando, pedindo a Deus a direção, que Ele esteja nos guiando, nos dirigindo no estudo que estaremos realizando. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra. Senhor, esteja dirigindo esse estudo, esteja falando aos nossos corações, Senhor, completa aquilo que eu não sou capaz de fazer ou de falar, que o Senhor possa estar completando no coração de todos nós. Senhor, que haja mudança em nossa vida através do estudo que estamos realizando, através do aprendizado que estamos adquirindo, ó Deus, que possamos ver aquilo que está errado, ver aquilo que não está de acordo com a Tua vontade e que haja mudança em nossa vida, que haja um crescimento, ó Deus, espiritual. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte: inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Irmãos, nós vimos na aula passada, ali quando Paulo fala sobre a soberana vocação, a busca pela santificação, tivemos oportunidade de abordar a heresia da judaizante dentro da salvação, essa heresia que era praticada ali naquele tempo. E hoje nós vamos falar sobre os libertinos. Mas uma coisa que chamou muito minha atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que quando a gente começou a estudar a carta aos Filipenses, eu lembro que eu mesmo coloquei que era uma carta leve, uma carta doce, não é? É a carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria. Paulo fala, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo regozijai-vos. Em diversos momentos aqui Paulo vai estar convidando aqueles irmãos a estarem alegres. É diferente das cartas que estudamos até agora e daquilo que conhecemos da carta de Paulo à igreja em Coríntios, da carta aos Romanos, Gálatas, não é? Paulo vai falar, ó insensato Gálatas. Aos Coríntios, Paulo vai dizer, poxa, até quando vocês vão ficar comendo papinha, né? Eu gostaria de poder escrever para vocês com uma coisa mais substancial, mas vocês não estão preparados para receber. Vimos ali na carta aos Colossenses as heresias gritantes que existiam ali dentro daquela igreja e de repente quando veio a carta aos Filipenses parecia assim aquele mar de tranquilidade, aquele mar de rosa. E quando a gente chega, né, já no capítulo 2, Paulo vai falando ali da questão ali dentro da igreja que havia ali dissensões, havia separação. Paulo vai dizer, olha, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
E Paulo vai falar que dentro daquela igreja ali havia dissensão, havia partidarismo, havia outras questões. E Paulo vai até colocar para aqueles irmãos que essas coisas o entristeciam e que essas coisas faziam com que ele, assim, essas coisas o entristeciam, essas coisas afetavam Paulo, não o fato dele estar preso. Isso para Paulo ele conseguia tirar de letra, mas o fato de saber que estava acontecendo aquele tipo de problema naquela igreja perturbava Paulo. E ele vai tratar aqui no capítulo 2, né? Os irmãos podem rever as aulas se quiserem. Depois Paulo chega aqui no capítulo 3 e na aula passada nós pudemos ver ali o problema e identificamos que se Paulo está tratando isso aqui, irmãos, com certeza é porque havia aquele problema dentro da igreja, das pessoas que se sentiam santas demais, das pessoas que se sentiam já num patamar muito elevado para atender as outras. E tivemos oportunidade de dizer e de falar que muitas das vezes, enquanto igreja, nós afastamos as pessoas. Alguns irmãos já devem ter ouvido eu falar, porque realmente é uma coisa que me choca muito, mas no livro do Filipe Ansem, Maravilhosa Graça, ele conta o exemplo de um amigo dele que era pastor e estava fazendo um aconselhamento com uma moça que era prostituta, e essa moça, em determinado momento, quando ela já não conseguia mais se vender, ela começa a vender a filhinha dela, ali o bebezinho dela, para algumas pessoas, de forma que ela pudesse comprar ali o seu vício. E quando aquele pastor ali dialogando com aquela mulher, ele fala, mas por que você não procurou uma igreja? Por que você não buscou ajuda? Por que você não foi a uma igreja? Ela disse, ir a uma igreja? Para quê? O que eles vão dizer eu já sei. Eles vão dizer que eu sou uma perdida, que eu sou uma pecadora, que eu sou uma prostituta. O que eles vão me dizer eu já sei. E isso é uma coisa, irmãos, que a gente tem que repensar a nossa forma de agir. Não é que nós tenhamos que repensar os nossos conceitos. Pecado é pecado. O que aquela moça fazia era de chega a ser, assim, odioso. Mas a forma de nós acolhermos as outras, a forma de nós recebermos essas pessoas, é necessário estarmos tratando. Mas quando a gente chega aqui a partir desse versículo 17, Paulo está falando sobre os libertinos. Então a gente vê que agora Paulo vai estar tratando de um outro problema que tem na igreja. E eu não sei se a minha interpretação é correta, eu vou falar, mas assim, é o meu modo, foi o modo como eu entendi aqui, porque a gente vai ver que Paulo vai dizer aqui, olha, pois muito andam entre vós, dos quais repetidas vezes. Observe essas colocações de Paulo. Ele vai dizer que por repetidas vezes ele já orientou aqueles irmãos, ele já exortou aqueles irmãos a respeito das pessoas que andam no meio deles e são inimigos da cruz de Cristo, que são os libertinos. Então, são duas questões ali dentro da igreja de Filipe que estão dentro de qualquer igreja atual. Mais uma vez a gente coloca que vivemos entre esses dois parâmetros, quando precisamos buscar o equilíbrio, que só vamos alcançar tendo o nosso foco, o nosso alvo em Cristo, na soberana vocação para que fomos chamados por Deus. Irmãos, isso me levou a pensar também que se essa igreja que Paulo está ali colocando, aqui no versículo 1 do capítulo 4, que eu até cheguei a ler hoje, Paulo vai dizer, olha, portanto, meus irmãos amados. Olha o termo, né, que Paulo, como Paulo trata aqueles irmãos, meus irmãos amados. Em outro
versículo aqui, Paulo vai usar o mesmo termo para com aqueles irmãos. Ele vai dizer, meus irmãos amados e muito saudosos. Você não vai ver esse termo, Paulo usando esse termo de saudosismo com outra igreja para a qual ele tem escrito carta. Minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, é uma igreja especial, uma igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo, uma igreja que foi trabalhada por discípulos do apóstolo Paulo, Timóteo, Epafrodito, pessoas que Silas estavam com Paulo, seguiam a mesma forma de pensar de Paulo e que estavam ali orientando, ajudando aqueles irmãos. E Paulo vai dizer, irmãos, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, não é a primeira vez que eu estou alertando vocês a respeito disso. Eu vos dizia e agora vos digo chorando. Chorando. Eu também não achei outro ponto em que Paulo diz que está chorando por algo que esteja acontecendo numa igreja. E Paulo está dizendo aqui, eu vos digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. E aí, irmãos, quando a gente vê, a gente parte para as nossas igrejas, eu já falei aqui em outras cartas que a igreja é lugar de pessoa doente. Igreja, irmãos, é lugar de pessoa doente. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se aqui só tem santo, a gente está com algum problema. Primeiro que a gente não é santo. Paulo já disse, se você se julga perfeito, é porque você é imperfeito. Essas pessoas que estão doentes, elas precisam estar no nosso meio. E aí entra um problema muito grande das pessoas acharem que a igreja é um lugar que já tem que estar, que tem que ser perfeito, que todos são perfeitos, todos já estão curados, todos já estão redimidos e limpos. Irmãos, isso é um ledo engano, porque primeiro, se tem um lugar onde Satanás vai estar perturbando, é no ambiente da igreja. A palavra de Deus diz que ele anda, não é, bramando como um leão, buscando aqueles que ele pode tragar. Ele ronda os lugares celestiais, bramando como um leão, procurando aqueles que ele pode tragar. Então, é um ambiente, o lugar da igreja é um ambiente onde justo ele vai estar buscando aqueles que estão mais fracos. E aí, dentro dessa questão dos mais fracos, irmãos, você julgue que mais fraco pode ser aquele que se julga perfeito, porque quando eu julgo que eu já estou bem, que eu já estou curado, que eu não posso mais ser atingido pelo pecado, eu estou muito suscetível a cair. Paulo mesmo vai dizer que quando eu estou fraco, é porque eu estou forte. E quando eu me sinto forte, é porque eu estou fraco. Então, quando eu acho, irmãos, que eu já venci aquela barreira, não, nesse pecado eu não caio mais. Nessa problemática que eu não entro mais, aí é que Satanás vem para fazer uma limpeza, uma varredura ali na sua vida nessa questão. Porque aí a gente cai. E a gente vai descendo feito bola de neve. Porque pecado chama pecado. Um abismo chama o outro abismo. E a igreja é um lugar justo onde nós necessitamos estar, irmãos, para ser curados dessas mazelas. A igreja é um lugar de comunhão, aonde na ajuda mútua, eu com os meus problemas e as minhas deficiências, e você com os seus problemas e as suas deficiências, nós nos ajudamos.
Mas a gente vê que as pessoas hoje, elas se afastam dentro da igreja, e aí a gente vê tratamos até a respeito disso, quando estudamos a carta aos Colossenses, uma heresia, um grupo de pessoas que se dizem desigrejados. Ah, mas por que você não frequenta a igreja? Ah, eu frequento a igreja, igreja é lugar de ladrão, igreja é lugar disso, igreja é lugar daquilo. De fato, irmãos. Eu estava ouvindo uma conversa alheia, né? Estava lá de intrometida ouvindo uma conversa alheia, mas eu fiquei até assim, meio que rindo, né? Porque duas pessoas de uma mesma igreja conversando, e uma dizia que eu não vou levar tal roupa para o acampamento. E a outra dizia, mas por quê? Ela dizia, eu sei lá se vão me roubar. E a outra dizia, não, mas é acampamento da igreja, menina. Lá não acontece essas coisas, não. E a outra dizia, acontece sim. Mas, irmão, se lá vai ter seres humanos, se não é um acampamento de alienígena, pode acontecer de tudo. E muitas das vezes a gente vê as pessoas se afastando. Então ela diz, eu não vou mais frequentar, porque ali as pessoas não são boas o suficiente para mim. E quando você se coloca nessa posição, você está aqui nesse grupo dos que se acham, né? Entra na primeira heresia, dos judaizantes. Quando você acha que você é melhor do que o outro. O que me afasta, irmãos, daquela pessoa que está ali, aquele ébrio embaixo do viaduto, é apenas uma diferença ali na questão do pecado. Porque quando você começa, a tendência é ir se desbancando. Aquela pessoa, ela não acordou um dia e ela disse, eu vou ser um ébrio e vou viver ali embaixo do viaduto mendigando. Não. Ele apenas começou. Foi um copo. Começou de forma bem simples. E levou ele até aquela situação. Então, você que se julga muito especial para frequentar determinados ambientes de igreja, para pensar. E uma coisa que eu fico pensando também a respeito dessas pessoas é que, por que não ficam para ajudar? As pessoas conseguem identificar tantos erros, tantas imperfeições no outro, ou na forma de agir, ou no departamento, na forma de dirigir o culto, naquilo que está sendo pregado. A pessoa consegue identificar um monte de problemas, um monte de erros. E às vezes são pessoas tão qualificadas, porque não ficam para ajudar, porque não ficam para agregar. As pessoas simplesmente dão as costas e debandam. A gente vê pela carta, a gente vê pelos escritos, que lá na igreja de Filipos tinha problemas que a gente não consideraria para uma igreja que é a coroa de Paulo, para uma igreja que foi fundada por Paulo, uma igreja que foi pessoas que foram discipuladas por Paulo. E tinha. Então, vamos deixar essa pretensão, irmãos, e vamos buscar o nosso alvo, vamos focar. O nosso alvo é Cristo, esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir em busca da soberana vocação. E Paulo aqui, ele vai colocar, irmãos, sede imitadores meus. É muito, eu acho assim, impressionante a forma como Paulo, ele se coloca, né? Ele dá a cara, porque ele está dizendo, olha, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observem as pessoas que vocês possam imitar.
Observem aqueles que buscam a santificação, observem aqueles que têm como alvo a soberana vocação de Deus. Porque o outro entra dentro dessa questão, irmãos, da gente achar... Eu disse que a igreja é o lugar de pessoas doentes. Mas existem pessoas que estão sendo curadas, estão sendo tratadas, pessoas que reconhecem o seu estado de debilidade e buscam o aperfeiçoamento. Eu preciso identificar aquilo em que eu estou deficiente, aquilo em que eu estou doente, para que eu possa buscar melhorar. Então, existem pessoas que você pode olhar e pensar, essa pessoa, esse líder, esse pastor, esse diácono, é uma pessoa que eu posso ter como modelo. Paulo está colocando aqui, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. É certo, irmãos, que hoje está cada vez mais complicado a gente ter esse parâmetro. Mas aí entra dentro da igreja que você escolhe, sabe? Porque dependendo da igreja que você segue, você vai ter o líder. Dentro da denominação batista, não que nós sejamos os perfeitos, mas existe todo um critério para a abertura de uma igreja, para a fundação de uma igreja. Ela tem que ter sido congregação, uma frente de trabalho de uma outra igreja. Para ser um pastor batista, assim como um pastor presbiteriano e de outras denominações, tem que passar por um seminário. Depois que a pessoa passa por aquele seminário, ela tem que passar por um concílio, onde vários pastores se reúnem, indagam aquela pessoa a respeito das doutrinas bíblicas, doutrinas sobre salvação. Então, quando você busca uma igreja, porque hoje em dia, irmãos, a pessoa ela está insatisfeita com determinada igreja, ela vai e abre outra ali na frente. Ela nunca fez um seminário, mas ela se intitula pastor. Aí você dizer que você não tem um exemplo a seguir, existem parâmetros. Não estou querendo aqui dizer que nós batistas somos perfeitos, longe disso. Precisamos buscar e melhorar muitas coisas. O que eu quero dizer é que existe uma estrutura e nós devemos buscar essa estrutura. Estaremos mais alicerçados dentro disso aí, dentro daquilo que é a doutrina, daquilo que se segue. Se você pegar lá, entrar no site da Convenção Batista Brasileira, você vai ver lá em que acreditam os batistas. A respeito da salvação, a respeito da trindade, a respeito do fim do mundo, a respeito da criação. Agora, se você pega alguém que não veio de um segmento desse, que abriu ali só ele é o pastor, ele é o dono da igreja, ele é tudo. Então, é um outro critério. Não dá para colocar tudo dentro do mesmo patamar. É necessário fazer uma separação. E Paulo, ele está colocando aqui, olha. Pois muitos... É interessante quando ele diz aqui que muitos, não é, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. É interessante que eles são muitos, aqueles que estão dentro daquela igreja e que seguem os libertinos e que incutem essa heresia do hedonismo dentro da igreja. Mas ainda existem, olha, no versículo 17 ele coloca, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então existia sim, muitos que seguiam o libertismo, mas existiam muitos que seguiam ali, atendendo aquilo que Paulo havia colocado. E ele vai dizer,
os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Não, eles são, irmãos, pessoas que aquilo que elas estão pregando não é aquilo que Cristo nos ensinou, não é aquilo que Paulo discipulou aqueles irmãos. O destino deles é a perdição. Que perdição é essa que Paulo está falando? A perdição eterna. Eles são inimigos da cruz. O fim deles é a perdição eterna. O Deus deles é o ventre, ou seja, o prazer deles, irmãos, está ali nas coisas concernentes à carne. Quando Paulo diz que o prazer deles é o ventre, é porque aquilo que dá prazer a eles é aquilo que está na carne, são os desejos da carne. E aí pode entrar até as questões sexuais, não só as sexuais, mas quando o prazer está nas coisas terrenas. E não nas coisas que são de Cristo. E é muito interessante, me chama muita atenção, porque nessa carta, Paulo, várias vezes ele vai dizer, porque não buscam as coisas que são do alto, não buscam as coisas que são de Deus, não buscam as coisas que são de Cristo. Isso tem chamado muito a minha atenção. O que eu busco? O que eu busco na minha vida? Irmãos, a gente tem vivido um tempo agora... Ainda não estamos no pós-pandemia, estamos num período de pandemia que as igrejas estão com dificuldade. A retomada dos membros da igreja está ficando complicada. Eu falei isso em algumas aulas passadas, que eu chamo da teoria dos espaços vazios. Então, essas pessoas, elas ficaram todo esse período, desde março do ano passado, quando as igrejas fecharam as portas. Algumas igrejas em São Paulo, algumas igrejas aqui no Rio, sabemos que ainda não abriram. Mas essas pessoas ficaram sem ir à igreja. E elas também, eu não sei, mas devem ter se afastado da palavra, devem ter se afastado espiritualmente. Porque, irmãos, a gente vê pessoas que... A nossa igreja voltou desde agosto a termos os cultos presenciais e pessoas que não botaram o pé aqui na igreja. Mas que você vê postagens deles em várias aglomerações. Então, pegar o vírus é só aqui na igreja. Mas aonde eles estão se aglomerando, eles não correm risco. Fazendo excursão, indo para a praia, indo para festas, indo para... A vida delas não parou, só parou a vida espiritual. Irmãos, a igreja, não é que você precisa da igreja para você ser salvo, mas é aqui que a gente se aquece, é aqui que a gente se ajuda, é um só corpo. A gente estudou ali em Efésios. Aí eu fico pensando aqui, será que esses irmãos estão dentro desse grupo? Onde o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aí, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Observe, a glória deles está na sua infâmia, quer dizer, o destino é a perdição, sabemos o que é, mas o destino deles é a perdição porque o Deus deles é o ventre. E a glória dessas pessoas é a infâmia, quer dizer, eles ainda se arvoram a se colocar... Hoje, né, Paulo poderia dizer aqui que a glória deles está nas postagens. Poderia ser mais ou menos por aqui, né? Porque eles têm prazer ainda em dizer aquilo que está dando prazer para eles. É como se dissessem, Bobô, você está aí na igreja num domingo de 40 graus e eu estou aqui curtindo a minha vida.
Irmãos, o pecado não é eles estarem lá no domingo, sabe? O pecado é a prioridade que se está dando na vida. A questão é essa. Eu não vou dizer que eu nunca fui num dia de domingo. Tentem entender, eu não estou me colocando como perfeita, eu não estou me colocando como eu sou a melhor porque eu estou aqui. Não é essa a questão. A questão é o que tem sido a nossa prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade? Nós estamos nos preocupando só com as coisas terrenas, nós estamos achando que o mundo vai se acabar e aí acabou tudo. A gente esquece da vida futura, a gente esquece do reino celeste, da vida que nós teremos. Olha como Paulo termina aqui, ele inicia o capítulo 4 dizendo que aqueles irmãos são a alegria e coroa. Paulo está se referindo ao quê? Quando Paulo diz aqui que eles são a coroa, está se referindo ao galardão, irmãos. Aqueles irmãos vão estar lá apontados na coroa de Paulo, naquilo que Paulo estará recebendo. A gente não sabe o que receberemos no céu, mas teremos ali o galardão, as bênçãos celestes. E Paulo está dizendo que aqueles irmãos estarão compondo a coroa dele. E aí eu te pergunto, se as nossas preocupações, as nossas questões estão só nas coisas terrenas, o que estará compondo a sua coroa? A gente esquece que tem uma vida pós-vida. Existe a vida eterna. Quando receberemos esse corpo incorruptível, que Paulo está falando ali, onde estivemos falando na aula passada, alcançando ali a perfeição, a estatura do varão perfeito. Mas se eu passei a minha vida como os libertinos, buscando só os prazeres da carne, tendo como Deus, o meu Deus, o ventre, o que estará compondo a minha vida eterna? Paulo diz para aqueles irmãos que o destino dessas pessoas é a perdição. Nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos rever as nossas prioridades. Quando eu digo que precisamos rever as nossas prioridades, precisamos rever as prioridades da igreja enquanto atividades propostas, precisamos rever as nossas prioridades enquanto culto, aquilo que realmente estamos... o que tem mais tempo no culto. O que leva mais tempo é o louvor. Pessoas que mudam de igreja porque querem mais tempo de louvor. Querem palavras que agradem. Falamos sobre isso na aula retrasada. Precisamos reavaliar tudo isso enquanto igreja. E esse período de pandemia tem nos dado oportunidade de rever, irmãos, todas essas questões. É uma pena quem não esteja realmente aproveitando esse período para crescer, porque tem sido um período de crescimento espiritual para muitos irmãos. Podemos observar isso nos cultos, podemos observar isso nos estudos. Mas Paulo continua. Eu até anotei aqui, quando a gente diz que só se preocupam com as coisas terrenas, eu botei, é quando o mundo domina a nossa mente, as coisas do mundo, os prazeres do mundo dominam a nossa mente. E ele vai continuar. Pois a nossa pátria, e aqui o pois ele poderia ser porém a nossa pátria, mais a nossa pátria. Então, observe a sequência. Ele vai dizer, irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, Paulo está aqui colocando de forma bem clara, irmãos, que não é só ele que é exemplo. Observem aqueles que também seguem o mesmo modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Porém, a nossa pátria está nos céus. Fica bem mais fácil da gente entender quando a gente substitui o pois pelo porém ou pelo mais. Porém, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
vivemos muitas das vezes como se Cristo não fosse voltar. Como se o mundo acabasse aqui, irmãos. E não acaba. Ele vai voltar para resgatar a sua igreja, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Ou seja, ele mudará, transformará, ele mudará a essência do nosso corpo. O nosso corpo será incorruptível, eu não sei como vai ser. A Bíblia diz que receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo que não vai se deteriorar, como esse aqui se deteriora. E Paulo está dizendo, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem. Por isso, irmãos, o nosso corpo tem que ser mudado, porque ele transformará o nosso corpo. Por que o nosso corpo tem que ser transformado? Porque nós deixaremos esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória de Cristo. Esse corpo, ele não suportaria, irmãos, receber essa glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Bem complexo, né? Dá bastante coisa aqui para a gente pensar nesse versículo aqui. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Não é? Que lindo, que Deus abençoe o nosso estudo. Vi aqui uma observação que eu botei, queria saber se não tinha falado. Que Deus abençoe o nosso estudo, que Deus possa estar trabalhando. Se eu ofendi algum irmão, se falei alguma coisa que desagrada o irmão, me desculpe, não estou falando, pensando em ninguém, nem mandando indireta, estou simplesmente realmente colocando aquilo que está aqui na Escritura, é bem claro aquilo que o apóstolo está querendo colocar. Apenas dei exemplo daquilo que temos vivido nesse tempo e espero que seja, irmãos, um estudo de bênção e de transformação para a nossa vida, não só a dos irmãos, mas começando com a minha vida, que eu possa realmente pensar, não é? Uma coisa que me chama muita atenção é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas, não é? Essa preocupação com as coisas terrenas. Isso a gente vê até nas orações, quando a gente está orando. O que tem mais tema na nossa oração? As coisas terrenas? É quando pedimos para o Senhor ter misericórdia para a gente trocar de carro, para baixar os juros, para não sei o quê, quando eu quero comprar uma casa, quando eu quero isso. O que tem tomado o nosso tempo de oração? Né? Quais têm sido ali os pontos da nossa oração? Que o Senhor possa estar nos abençoando e vos dando uma semana de paz. Amém.